Bom, então hoje nós começamos a segunda parte do livro Há 2000 anos. Na semana passada nós terminamos o capítulo 10 da primeira parte, que mostrou, uma parte triste do livro, mas ao mesmo tempo, se a gente sempre conseguir enxergar pelo lado do testemunho realmente que aquele cristão alcançou, da fé, da evolução que ele teve, e inclusive a gente pôde acompanhar, né, a passagem dele amparada por Jesus e por toda aquela espiritualidade mais iluminada, a gente acaba ficando enxergando sob outro ponto de vista, com outros olhos, né? E é justamente o que a gente está buscando fazer aqui. E então daqui para frente a gente entrando na segunda parte, no capítulo 1, que o título conta sobre a morte de Flamínio, o grande amigo de Públio Lentulus, né, que desde o começo do livro conta essa afinidade dos dois, essa amizade muito grande dos dois. A gente sabe que o senador Públio Lentulus ainda está na Palestina e que Flamínio Severus continuou sempre em Roma, lá na capital do império. Mas vamos lá, dando sequência, então, vai passar algum tempo depois da última cena, né, do último capítulo da primeira parte. Vamos entendendo, acompanhando e qualquer dúvida vocês me parem. O ano de 46 corria calmo. Então imaginem, né? Se no contexto da primeira parte era quando Jesus estava ainda na terra, aliás, no momento da crucificação e tudo mais. Agora são 13 anos depois já. Então o ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum, vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Então, nesse tempo mudou muita coisa. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus, perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Então, apesar de muita coisa ter se mudado com relação aos governantes, Públio Lentulus ainda era um senador sendo bancado pelo Império, por influência principalmente também do Flamínio Severus, que era outra personagem importante no Império Romano naquela época. Debalde continuara ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o filho. Então ele há 13 anos, e por 13 anos ainda continua por lá, na esperança de alguma maneira, ainda reencontrar o filho dele, o que foi sequestrado e que ainda não encontrou. Que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava, a esse tempo, Marcos Lentulus deveria estar no seu primeiro período da juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Então, o Públio Lentulus, apesar de ainda lá no fundo da alma dele, ele ter a esperança, ele já achava que era muito pouco provável, até porque 13 anos se passando, ele acha que ele nem reconheceria o filho mais, por conta das mudanças da época da adolescência, da juventude. Outras vezes ponderava o orgulhoso Patrício que o filho não mais vivia. Quer dizer, por outro lado, ele achava até que ele realmente já devia estar morto. Que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável. Quer dizer, ele achou que
por medo do que tinham feito, já tinham matado realmente o menino para que não fossem punidos e dado um fim nele. Lá dentro, porém, no imo da alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia. Razão porque, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. Então, ninguém sabe do paradeiro de Marcos, apesar de no capítulo anterior, né, a gente vê que a serva, né, ali da Lívia, sabia que a criança, pelo menos naquela época, estava ali na propriedade do André de Giores. Agora, depois de tanto tempo, já não se sabe mais se Marcos morreu, se Marcos ainda é vivo, se transformou pela modificação do tempo e se é possível se reconhecer ele ou não. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora 13 anos houvessem dobado sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar a sua face de profunda austeridade. Então, agora está falando um pouco da fisionomia, do tempo, né? O que fez com Públio Lentulus. Então, pouca coisa mudou na personalidade física do Públio Lentulus. Serena tristeza lhe pairava no semblante, invariavelmente levando-o a isolar-se quase da vida comum, para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectivas e sentimentais. Então, a preocupação principal, todo o tempo de Públio Lentulus era voltado para a profissão dele, né, para a incumbência profissional dele como senador, mas pessoalmente o maior devotamento dele era pela educação da Lívia, da Flávia, que era a filha dele. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse para reatar o laço conjugal. Olha isso. 13 anos se passou e ele continua ainda afastado da Lívia, como ele decidiu lá atrás. Apesar de, em algumas vezes, o coração dele pedir para que se reatasse. Atendendo aqueles 13 anos de separação íntima, com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as de vida doméstica e da sua crença fervorosa e sincera. A sós com as suas meditações, Públio Lentulus deixava divagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes, e nessas horas de introspecção, ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos, mas o orgulho vencia sempre, com a sua rigidez inquebrantável. Então ele ainda vivia intimamente algum tipo de conflito, né, por conta dessa separação com a Lívia. Ele tinha, às vezes, o sentimento tentando falar acima da razão e das coisas que ele entendia como verdade, mas o orgulho sempre falava mais alto e ele, por isso, se mantinha nessa postura de rompimento completo com a Lívia. Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta de toda mácula. Quer dizer, ele, no fundo, achava que ela realmente não tinha culpa.
mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos, com vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de Fúvia Prócula nas suas calúnias estranhas e criminosas. Então, por mais que em alguns momentos ele tentasse caminhar para um sentimentalismo, né, mais próximo do amor que ele tinha pela Lívia, por várias vezes ele vinha na cabeça de novo a mesma cena que condenava ela. Lívia, porém, se insulara envolta num véu de triste resignação, como quem espera as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto à filha, atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da sua vida. Olha isso. Para Lívia, o maior problema não foi até a mentira ou a questão do afastamento, principalmente do próprio Públio, mas a privação dela com relação à educação da filha. Então, ela não poder mais decidir ou participar da educação e das decisões com relação ao futuro da filha. Então, a própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecer-se como dispensável junto da filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação da sua existência. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Então, apesar de todo esse sofrimento, ela se apegava cada vez mais ao cristianismo, ao exemplo do Cristo, aos ensinamentos do Cristo. Então, isso acabava ainda fortalecendo cada vez mais essa fé. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecera ao marido, seu rosto testemunhava as injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Então ela não, diferente do Públio Lentulus, ela não se manteve com a mesma aparência, né, materialmente. O organismo dela, com o tempo, sofreu as consequências dessas amarguras, né? Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor de tanto se fixarem no infinito dos céus. Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice e prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. Então, olha que ela, apesar, né, do envelhecimento, ela ainda tinha, né, traços fortes, alguma coisa que realçava a virtude que ela tinha, o martírio que ela sofria. Oi, Adila, boa noite, tudo bem? Nós estamos dando sequência aqui. Só vou adiantar um pouquinho para você não se perder tanto, mas 13 anos se passaram com relação ao que estava acontecendo e agora, e a situação está mais ou menos a mesma. É o que está sendo dito aqui no início do capítulo. Um único pedido fizera ao esposo, quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos. Quer dizer, de tudo isso, a única coisa que ela pediu realmente para Públio Lentulus, porque viu que no restante ele era inflexível, no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligia o coração amargurado, foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs, em companhia de Ana
que tanto se lhe afeiçoara com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. Então, olha que interessante. A única coisa que a Lívia conseguiu pedir para que Públio não tirasse dela e que ele consentiu foi que ela não, que ela continuasse podendo praticar a fé cristã dela junto da Ana. E olha que interessante, a Ana, apesar de algumas oportunidades de constituir família, ela nunca abandonou a patroa. Então foi fiel, estavam juntas sempre as duas nesse sofrimento, nesse martírio e na vivência do Evangelho do Cristo. O senador deu-lhe ampla permissão para em tal sentido. Olha que curioso, né? Para isso ele realmente consentiu, deu ampla permissão, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina que a procuravam, discretamente amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Então, até colaborar financeiramente com isso, o Públio Lentulus acabou, na época, colaborando. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentúlia, aos que a viram na infância doente e tímida. Então, se até agora Emmanuel estava nos descrevendo a continuidade de Públio Lentulus, de Lívia, agora ele está falando, agora falta falar sobre Flávia. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. Só acrescentando mais uma coisinha, Adila, que você entrou agora, falou do Públio, falou da Lívia e comentou do Marcos, que ninguém sabe ainda do paradeiro, ninguém sabe se ele realmente foi morto, se ele, por medo de quem sequestrou e não querer sofrer as reprimendas, ou se ele era moço já, né, um adolescente. Então, e agora está falando da Flávia. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Então, descrevendo ela fisionomicamente, ela era muito parecida com Lívia. E na questão do sentimento, até porque ela passava quase que a maior parte do tempo com o pai e não mais com a mãe. Então, ela pegou muito da educação, do jeito, da moral do pai, né? Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos sob as escolhas de Severus, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes, quer dizer, esses que foram os educadores de Flávia, foram escolhidos a dedo por Flamínio Severus, lá em Roma, e enviados para a Palestina para educar a filha do senador. Então, que esses amigos distantes nunca descuidaram, apesar de nunca mais terem se reencontrado. Sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Então, ela falava bem o italiano, né, a língua da origem dela, falava bem o grego, que era onde ela tinha sido também educada, e quase tudo que ela tinha de conhecimento era por conta do convívio com esses professores e com a presença do pai. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era sem dúvida secundária e deficiente. Olha isso, nessa época, eles pouco davam importância, isso era secundário, à educação das mulheres. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos,
Então, por conta de cada vez mais a função, né, a presença dos escravos fazerem tudo, as mulheres acabaram caindo para segundo plano, só realmente, provavelmente, para efeito de constituição de família e procriação. Prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana. Estamos falando da questão de Roma, naquela época, naquele momento histórico. No fastígio do império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo. Então, não que isso sempre foi assim em Roma. Antigamente, quando não tinha esse contexto que está descrevendo, a mulher romana era valorizada. E o senador, ele fazia questão de ser um homem das antigas. Não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares, e foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social com a cultura mais apropriada, mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo. Então, apesar dele ter a questão dos preconceitos, do orgulho, da vaidade, ele prezava por essa valorização das matronas, das mulheres bem educadas e bem posicionadas moralmente. Talvez por isso ele nunca tenha conseguido perdoar a possibilidade da Lívia ter sido uma mãe que fugiu a tudo isso. Porque na concepção dele, ele realmente tinha tido a prova de que ela tinha traído ele. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Então ali a Flávia, ela acostumou, ela cresceu assim, né? Mais com o pai, a mãe era mais com as servas. Então ela nunca atinou perfeitamente no que estava acontecendo. E ela tinha uma predileção, uma afeição muito grande pelo pai, por conta dessa criação. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética tão exaltada naquela época. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma, plano esse cuja realização era sempre procrastinada em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Quer dizer, algumas vezes em todo esse tempo, o Públio Lentulus até cogitou da saudade de voltar, da vontade de voltar para Roma, mas o desaparecimento e o não saber do paradeiro do filho ainda mantinha aquela família ali. Num dia suave do mês de março, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, que em longa carta comunicava ao amigo o seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acuradas ponderações. Então era uma carta de Flamínio falando que ele estava doente, que ele achava que a morte estava perto, que ele queria rever Públio, e Públio começou a considerar
essa possibilidade. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Calpurnia, que viera em separado, era decisiva. Quer dizer, se a carta do Flamínio fez ele pensar, quando ele leu a carta da Calpurnia, que era esposa, né, de Flamínio, a grande amiga dele também e da esposa, aí foi decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que a seu ver era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que em plena mocidade se entregavam às maiores dissipações, seguindo a corrente de desvarios sociais da época. Então a Calpurnia falou: é grave mesmo o estado de saúde de Flamínio, e também pedindo ajuda de Públio Lentulus com os filhos, porque preocupava a ela e Flamínio, porque os dois já crescidos estavam praticamente se perdendo nas questões da forma de vida social que eles estavam vivendo, né? Não sei se vocês se lembram, né? Eles tinham dois filhos, o Agripa e o Plínio, e que eram jovens na época, eles brincavam ali, alguns trechos do livro mostravam eles brincando, inclusive a Flávia ali, doentinha na época. Terminava a carta comovedora pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto de Plínio e de Agripa, que, homens feitos, se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Publio Lentulus não hesitou um instante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se, então, de quão diversa lhe seria a vida na cidade, na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé. Então a Lívia, quando ficou sabendo, uma coisa já passou pela cabeça dela, né? Por conta da religião que ela tinha agora convicção e tinha abraçado. Ela imaginou lá, né, a vida, o conceito, a cultura dos Césares, dos senadores, da sociedade que ela vivenciava. Ela sabia que ela ia encontrar dificuldades muito grandes para poder continuar sendo uma cristã lá. E aí, nesse momento, ela pede a Jesus que não falte coragem a ela, para que se ela for lá e testemunhar, ter que testemunhar isso, que não falte força para que ela conserve a fé, que agora para ela é a coisa mais importante. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Então, os 2 anos, né, que eles ficaram ali até o final da primeira parte, mais 13 anos que não foi contado no livro por ser desnecessário. Então, ao todo, 15 anos se passaram e agora eles estavam voltando de novo para Roma. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Quer dizer, não vai contar muito sobre essa viagem de volta porque era monótona e não tinha acontecimento importante. Cumpre-nos, entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportarmos,
convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Então só algo que o Emmanuel vai nos contar, né? A postura de Públio Lentulus com relação ao filho, ele vai explicar para as duas, para que elas também estejam alinhadas com a decisão dele para falar isso para os outros. Há muitos anos guardo o maior silêncio em torno do assunto para com os meus afeiçoados de Roma, e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Então, ele contando para elas que ele nunca contou lá para Flamínio ou os outros o que tinha acontecido com Marcos. E para que ele não pudesse ser considerado ou tomado por mau pai, ele tomou uma decisão. Somente uma circunstância, como a que nos impõe esta viagem, me levaria a regressar, porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Quer dizer, até porque, pelo fato de ele não saber ainda onde e como está Marcos, se morreu ou não, ele também não quer. Ele falou, eu só estou indo porque a situação exige. Eu não posso negar o auxílio a um amigo como Flamínio Severus em tais circunstâncias. E por isso, assim resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de 10 anos. Como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Então, para qualquer efeito, eles vão falar que Marcos morreu há 10 anos atrás. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Ambas assentiram na decisão que lhes parecia a mais acertada, e daí a minutos o porto de Ostia estava à vista, embora agora lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio. Não é outro imperador, né? Que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Nessa hora, não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio de silêncio amargo das mais penosas realidades. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali entre os rostos amigos que os esperavam as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados, nas suas togas irrepreensíveis, dirigiam-se a eles imediatamente em escaleres confortáveis, mal a embarcação havia ancorado. Rapazes esses que senador e esposa reconheceram de pronto, num afetuoso e comovido abraço. Tratava-se de Plínio e seu irmão que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche entre os seus gemidos e caretas de criança doente. Então, olha isso, os dois, agora crescidos, ficaram surpresos com a beleza, com a vitalidade da Flávia, porque eles se lembravam dela sendo na despedida, né, colocada ali no navio, como uma pobre doente que nem sabiam se iria sobreviver ou não, né? A jovem impressionara-lhe também com a figura de ambos. Não, a jovem impressionara-se também com a figura de ambos, quer dizer, ela também, né, ficou assim impressionada com o que eles se tornaram, né?
de quem possuía apagadas reminiscências entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severus, o mais moço, a havia impressionado profundamente com os seus 26 anos completos, no mesmo porte elegante e distinto com que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Quer dizer, para Flávia, o Plínio, que era o mais novo, era como se fosse o príncipe encantado que ela idealizava. Então ela foi como uma paixão assim imediatamente que ela desenvolveu por ele. Notava-se igualmente num relance que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções, porque trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamínio Severus, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio ofereceu o braço à jovem enquanto Agripa lhe observava num leve tom de ciúme. Então, olha isso. Então, o Plínio também foi recíproco, né? Foi recíproco para ele a mesma atração que ele teve pela Flávia. E aí, instintivamente, ele já oferece o braço para ela e o Agripa, que era o irmão mais velho, num leve tom de ciúmes, fala, né? Mas que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva. Ora, Agripa, respondeu ele com um franco sorriso. Estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes na sua condição de patrícia pelo nascimento. E ao demais, não nasci para as disciplinas do Estado, tão do teu gosto. A essas palavras, ditas com visível bom humor, acrescentou Públio Lentulus, confortado pelo ambiente da sua predileção. Vamos, filhos. E dando o braço à esposa, para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, desembarcaram juntos de Agripa, a fim de descansarem um pouco antes de seguirem diretamente para Roma, e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelo irmão Severus, com o máximo de carinho e espontâneo. Os irmãos Severus, com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Então, olha isso. Perante o público, né, o Públio Lentulus deu o braço para Lívia para se comportar como se eles tivessem sem os problemas que eles estavam intimamente, né? Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa, que em todo o percurso de caminho que os separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que finalmente ia rever o amigo muito amado. Há longos anos acariciava a ideia de confessar-lhe, de viva voz, todos os seus desgostos na vida conjugal. Então, olha isso, só nesse momento é que Públio está cogitando de se abrir. Ele tem necessidade, mas à distância ele não tinha feito isso. Mas agora, chegando de novo, junto, né, do amigo, ele estava começando a passar pela cabeça a ideia de desabafar, né? Então, de confessar tudo o que tinha acontecido com ele, tanto com relação à vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que os separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras. Então ele queria aquele ombro amigo para desabafar e ouvir os conselhos, porque sentia que amava a mulher acima de tudo. Então, olha isso, ele tinha desejo de que alguém pudesse falar para ele: fique em paz. Você pode ficar com ela sem isso ser um grande problema para você. Ele, no fundo, ele sabia, ele ainda amava a Lívia, apesar de todos os dissabores experimentados.
não crendo sinceramente na sua queda. Apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Quer dizer, ele tinha vontade de conseguir encontrar um motivo ou algo que o tranquilizasse para ele poder voltar com ela. Em breve defrontavam a antiga residência, lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos se movimentavam enquanto os recém-vindos faziam o reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Havia 15 anos que o palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Olha isso, a casa, né, o palácio do Aventino era o local onde eles moravam. Ainda estava lá esperando, né, por eles um dia voltarem. Logo se servia uma refeição frugal no triclínio, enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, esperavam os seus amigos a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou dirigindo-se ao senador: há bem tempo ficamos conhecendo vosso tio Sálvio Lentulus e sua família, que residem perto do fórum. Quer dizer, ele está contando que ele conheceu um parente do Públio, né? Que era o tio Sálvio e a família dele que ele tinha tirado da Palestina. Vocês se lembram, na época do acontecido lá, com o governador, né, o Pôncio Pilatos, ele estava investigando e com problemas pessoais com o tio, principalmente, na verdade, com a esposa dele, né? Ele tinha deslocado para lá. E o Plínio está somente contando isso. Conheci seu tio. Meu tio? Perguntou Públio, impressionado, como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo um aluvião de fantasmas. Quer dizer, aquela citação, né, fez ele lembrar de um monte de coisa. A Fúvia era de uma presença que gerava um desgosto muito grande para ele, para Lívia e todos, né? Mas ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Então, para disfarçar perante o rapaz, né? Ah, é verdade. Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Foi nesse comenos que Agripa interveio como a vingar-se da atitude do irmão, quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente. Quer dizer, aí nesse momento, o irmão dele acabou se aproveitando para poder, de alguma maneira, prejudicar aquele relacionamento que estava começando a acontecer. E por sinal, então o Agripa fala para Públio, né? E por sinal que Plínio parece inclinado a a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia, como quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Ao ouvir essas palavras, Flávia Lentulus fitou o interpelado, como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas. Então, olha isso, quando a Flávia escuta ele falar sobre isso, como lá dentro, pela intimidade do pensamento, né? Aquela afeição, aquela paixão que ela estava começando a alimentar, ela já se sente magoada com a notícia, né? Como fala aqui, né? Como se já houvesse os mais laços fortes, os mais fortes laços de compromissos com o Plínio dentro das misteriosas leis das afinidades psíquicas. Enquanto se passava esse duelo de emoções, Plínio fitou o irmão quase com ódio, dando a entender a impulsividade do seu espírito e respondendo com ênfase, como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências.
Ainda desta vez, Agripa, estás enganado. Minhas relações com Aurélia não têm outro fundamento além do da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual de minha vida. Quer dizer, ele tenta desmentir aquela situação, né? Falando que eles são só amigos. Agripa esboçou um sorriso brejeiro enquanto o senador, compreendendo a situação, acalmava os ânimos, exclamando com bondade: Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Em breves minutos, um grupo de liteiras encaminhava-se para a nobre residência dos Severos, onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga, e a empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas em compensação, grande placidez se lhe irradiava dos olhos, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. Quer dizer, fisicamente o Flamínio estava muito debilitado mesmo. A expressão do semblante era a do lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico, aliado à mais forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperassem alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes vindos do vestíbulo anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Então, o Flamínio estava ansioso, esperando a visita, né, a presença, o retorno do Públio e a sua família. Calpurnia, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços como se recebesse uma filha. Ali mesmo, no vestíbulo, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com Agripa a um dos compartimentos próximos do tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severus estava magríssimo, e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispneia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Então, era difícil até de conversar, ele faltava o ar, parava de conversar, mostrando que realmente ele estava provavelmente no finalzinho já da encarnação dele. Sabendo da satisfação do pai na companhia íntima do leal amigo, Agripa retirou-se do vasto aposento onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas. Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora, certificava-se de que era ele, a ele sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos, levando-lhe as forças orgânicas e espirituais com as suas exortações amigas e carinhosas. Então ele ficou feliz por poder estar ali, né, e de poder ajudar o amigo e talvez o amigo poder ajudar ele. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou-o face a face e, olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. Então era uma. Começou o livro, né, mostrando isso, né, a amizade entre esses dois. E era realmente uma amizade muito pura, muito bonita. Flamínio, por sua vez, então,
tomou as mãos como um filho amado. Num gesto brando e carinhoso, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente ao seu ouvido: Públio, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto de outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de um ano pressinto o instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito o meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Então, olha, ele está falando para Públio que, na verdade, ele só estava esperando Públio chegar para fazer certas confidências, certas conversas, antes de poder partir. Mas Flamínio, respondeu-lhe o amigo com serenidade dolorosa, tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas. E todos nós aguardamos as bênçãos dos deuses, de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda neste mundo. Não, meu bom amigo, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o ministério da grande noite, mas acredito firmemente que os deuses me saudarão com as luzes de suas auroras. Então, ele está falando que um tentando animar e o outro falando do que está sentindo no fundo. Ele fala assim, quem está para partir, pressente esse momento, consegue perceber. E aí ele, então, um encorajando e o outro sendo mais realista, aí eles vão começar a conversar. Mas nós já estamos no meio do capítulo. E como já está dando 1 hora, nós vamos parar hoje por aqui. Aí na semana que vem a gente consegue concluir esse capítulo, mas para principalmente ver o que Flamínio tem para falar para Públio, o que Públio vai falar para Flamínio e presenciar aí o final, né, o desfecho, porque esse capítulo se chama A Morte de Flamínio. Então nós sabemos, né, que infelizmente realmente está no final aí da vida do amigo do senador. E eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma observação a mais, aí algo que tenha passado despercebido por mim, que queiram falar ou perguntar. Para mim tá tudo ótimo, Marcos. Certo. Tudo certo. Uhum. Então tá jóia, gente. Bom, então agradecemos mais uma vez aí a presença de vocês, o amparo que a gente tem. E uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Aí semana que vem a gente então termina esse capítulo. Certo? Certo. Boa Deus noite. quiser. Obrigado. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite. Tchau. Tchau.